Oi, tudo bem? Então, para começar hoje eu vou começar com um versículo, não vou começar falando muito. E, bem, na verdade hoje eu vou falar sobre um capítulo em si, Isaías 59, só que em alguns versículos isolados. Isaías 59:1 diz o seguinte: Ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. 2. Foram suas maldades que o separaram de Deus, e por causa de seus pecados ele se afastou e já não os ouvirá. Deus, ele não mudou. Ele não mudou as suas intenções de ter um relacionamento conosco. Ele é o mesmo ontem, hoje e permanecerá assim para sempre. Ele não é como nós, que tem uma vida para cometer erros e acertos, que a gente tem que descobrir qual que é o nosso propósito, qual que é o nosso chamado, o que a gente veio para fazer aquilo, o que a gente gosta. Não, ele sabe exatamente quem ele sabe exatamente aonde ele quer chegar e ele planeja tudo, ele tem planos de bem, não de mal para nós. E ele continua o mesmo, ele não mudou, ele é imutável. Só que o que acontece? Ele fez uma criação perfeita. Só que essa criação escolheu que poderia seguir o seu caminho sem recorrer ao Criador dela, que é o que mais conhece ela, porque foi justamente quem a criou. Então, não, Deus não tem se afastado de nós é que nos afastamos dele. Imagina, você tá conversando com um amigo seu, um amigo, uma amiga, ou com seu pai, com sua mãe. Aí, à medida que essa pessoa vai falando com você, você vai dando um passo para trás, um passo para trás, um passo para trás, outro passo para trás. Vai chegar num ponto que você vai ouvir mais um burburinho ou gritos mais abafados, porque você pode ter entrado em outro cômodo, ou você não vai ouvir com nitidez o que aquela pessoa tem para dizer para você. E em certo momento, se você deixar cortar esse diálogo com essa pessoa, seu relacionamento com ela vai ser afetado, não vai ser mais o mesmo. Poxa, como é que você vai confiar em alguém que você não escuta, que você não conversa, que você não vê? Aos tempos você vai começando a se esquecer dessa pessoa e essa pessoa vai perdendo parte da importância que ela tinha antes na sua vida. Porque como é que uma pessoa vai ser importante na sua vida sendo que ela não é parte mais efetiva da sua vida? Da mesma forma é o nosso relacionamento com Deus. Nós damos esses passos para trás cada vez que pecamos. O problema do pecar é que nós não ainda nos acostumamos a nos arrepender. O problema de agir por impulso é que nós ainda não tivemos os ouvidos abertos, nós não abrimos os nossos ouvidos, os nossos olhos para ver o que Deus quer de nós com aquela situação. O que Deus quer dizer ao nosso coração. Isaías 59:4. Ninguém se preocupa em ser justo e íntegro. Os processos judiciais se baseiam em mentiras. As pessoas concebem maldade e dão a luz ao pecado. Até os processos judiciais, até a nossa justiça está corrompida. Nós nos corrompemos até o que nós consideramos ser justo. Nós não queremos mais ser justos ou íntegros. Chegamos num ponto que nós estamos tão egoístas, tão preocupados com nós mesmos, que nós não olhamos para o outro. Em tempos de pandemia, a gente tem visto isso muito mais recorrente. Pessoas que só se importam com elas na hora de fazer a compra do supermercado, com a família delas. E no início tava um caos, porque realmente parecia aquela cena de filme de apocalipse zumbi, né? Quando explode, quando começa a sair nas notícias que os zumbis estão indo por aí. Então o povo vai, corre, vai na drogaria e compra tudo quanto é medicamento, vai no supermercado e enche os carrinhos e lota as filas dos caixas. Aquela coisa toda. Porque eles têm que sobreviver, porque a família deles tem que sobreviver. Nós nos tornamos assim. Nós naturalmente somos assim, né? Egoístas por conta das escolhas que pessoas antes de nós fizeram
e aí refletem em nós. Sim, a maioria dos casos é por conta disso. Mas está no ser humano toda possibilidade de bem, toda possibilidade de mal está dentro de cada um de nós. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Em Isaías 59, 12 e 13, fala o que realmente nós já sabemos, que nós somos pecadores, que nós nos afastamos de Deus, que nós demos as costas para Deus, que nós nos rebelamos, negamos a Ele, que os nossos pecados estão na frente dele, testemunham contra nós. É o fato, é o que nós sabemos. Só que aí chega em Isaías 59, 20 e 21. O Redentor virá a Jerusalém para resgatar em Israel aqueles que se afastaram de seus pecados, diz o Senhor. E esta é minha aliança com eles, diz o Senhor. Meu espírito não os deixará, nem essas palavras que lhes dei. Estarão em seus lábios, nos lábios de seus filhos e nos lábios de seus descendentes, para sempre. Eu, o Senhor, falei. Deus está em cada um de nós. Ele está pronto para nos salvar. Ele está pronto para nos salvar de todo sofrimento, de toda calamidade, de vícios. Ele está disposto a te tirar do vale. Ele está aí do seu lado. Ele está aí falando, volta para casa, volta para mim. Ele está assim, filho, larga isso. Larga isso que tem te prendido, que tem te afastado de mim. Quando você estava comigo, você tinha paz, você tinha amor, você tinha felicidade. Os problemas vinham, mas eles não te afetavam com tanta força e tanta intensidade, porque eu me colocava na sua frente para diminuir o impacto em você. Porque sim, Deus se coloca na nossa frente. Ele não nos dá um fardo maior do que possamos suportar. Até porque todos os nossos pecados, todas as nossas dores, Ele carregou na cruz. A Páscoa foi esses dias aí para trás. Falamos sobre ressurreição, sobre renascimento. Sim, nós nos lembramos do quanto foi dolorido, quanto doeu em Jesus morrer pelos nossos pecados, para as nossas causas serem reconhecidas, para que tudo que teve que acontecer, a terra teve que tremer, para o véu do templo se rasgar e o contato entre o homem e Deus ser restabelecido. Então, na hora de nós não só contarmos essa historinha, mas nós vivermos essa historinha efetivamente, entregar no altar, olha Deus, isso foi o que eu fiz. Por favor, alivia a minha dor, alivia o meu sofrimento. Eu não aguento mais. Às vezes nós precisamos só dizer isso para Deus, eu não aguento mais. Deus, às vezes, simplesmente quando nós falamos Deus, nós já estamos falando tudo. Não precisamos preencher com mais nada, porque Ele já entendeu. Essa já foi a sua oração para Ele. Deus está aí. Ele está disposto a te salvar. Ele não é fraco, Ele não é surdo, Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir, esteja com o coração aberto que Ele vai te ouvir. Meu espírito não os deixará, nem essas palavras que lhes dei. As palavras que Deus deu para os profetas, que deu para as pessoas, continuam conosco, continuam nos nossos lábios, vão continuar nos lábios dos nossos filhos se chegarmos a ter filhos. Ou se você que está aí me vendo, se você tiver filhos, vai continuar nos lábios dele, nos lábios dos descendentes que ainda vierem. Sei que estamos caminhando para o fim, mas se houver outras gerações, as palavras de Deus continuarão ecoando por essas gerações. Sabe esse livro aqui? Ele fala 366 vezes, não temas. São incontáveis as vezes que Deus demonstra o amor dele pelos seus. São exemplos de homens e mulheres reais que passaram por essa terra e que Deus mostrou a eles amor, misericórdia.
Se alguém tem te julgado, eu vou te falar o seguinte: Deus não vai te julgar. Toda a multidão julgava a mulher samaritana, a mulher do fluxo de sangue como impura. Sim, se você estudar também a história, a arqueologia, a geografia, a historiografia por trás de cada uma dessas histórias bíblicas, você vai ver que o buraco era muito mais embaixo para essas pessoas que arriscaram tudo. Raabe era uma prostituta e ela entrou na genealogia de Jesus. A multidão pode te julgar, mas Deus não. Deus nunca vai te julgar. A mulher samaritana havia sido casada várias vezes. Se hoje em dia isso já é uma vergonha para uma mulher, imagina há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás. Como que isso não era vergonhoso para uma mulher? A mulher adúltera queria ser apedrejada. Não importa o que você fez, aonde você chegou, a misericórdia de Deus ainda pode te alcançar, a graça dele, o amor dele são infinitos por você. Enquanto há vida, ainda há esperança. O Espírito Santo de Deus está com você. Se algum dia você aceitou Jesus na sua vida, se algum dia sequer você cogitou isso, se algum dia, principalmente os seus pais, se eles oraram para que Deus estivesse com você, eu tenho uma notícia meio boa e meio ruim para te dar. Na verdade, para mim é ótima, né? Mas eu não sei como que vai ser a sua reação. É impossível de você estar sozinho. É impossível você ser solitário. Você pode se sentir. Agora, ser é impossível. Porque Deus está contigo em todos os momentos. E o Espírito Santo dele, se algum dia você aceitou Jesus, se você aceitou a Deus, você aceitou o pacote completo, ele está em você. Mesmo que talvez você não tenha falado em outras línguas, ele está em você. Então não, você não é vazio e você não é sozinho. E seja o que for que tem te impedido de ouvir a voz de Deus, saiba que não é tarde demais para voltar a ouvi-lo. Deus te abençoe. Jesus te ama.